11 de junho de 2010. Essa data te traz alguma lembrança? A mim, eu posso dizer que sim, porque foi a abertura da Copa do Mundo de 2010, eh, a mais, uma das que mais me marcou em todas essas Copas que eu assisti. Acredito que também para muita gente, né, a gente vê normalmente essa Copa sendo lembrada com uma certa frequência nas redes sociais. Acho que muito disso se deve ao carisma que envolveu, né, o povo sul-africano, os acontecimentos dessa Copa que foram marcantes. Então, foi uma Copa que trouxe, que traz, né, na verdade, boas lembranças e vamos nos aprofundar um pouquinho em como foi essa Copa do Mundo, com destaque inicialmente para nossa abertura. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar boas-vindas aqui ao meu canal. Eu sou o jornalista Williams Menezes. Estou aqui, né, começando um projeto de audiovisual focado em esporte, jornalismo esportivo, curiosidades, notícias. eh, eu confesso que eu tenho um probleminha com a timidez, mas eu espero, contando com a ajuda de vocês, da nossa, você que é minha audiência, ajudar um pouco a superar essa questão, né? Porque eu não tenho esse costume de estar gravando assim. Tem uma questão da autoestima e tal, mas não entrando nesse mérito. Mas eu espero que você fique por aqui, acompanhe meu conteúdo, diga o que gostou, o que não gostou também, eu aceito sugestões e vamos nos aprofundar nessa Copa do Mundo. Vamos começar pelo começo, né? A Copa do Mundo da África do Sul, como eu falei, começou no dia 11 de junho de 2010. O Mundial foi o primeiro disputado no continente africano. E, como de praxe, né, a estreia do torneio, o primeiro jogo do torneio, foi uma partida da anfitriã, África do Sul, que teve como adversário o México. Esse era o grupo A do torneio, que tinha o forte Uruguai, né, extremamente tradicional, bicampeão em 30 e 50, além da França, que vinha da Copa anterior como finalista, campeã em 98, né, disparada favorita a ser líder, mas não foi bem assim não que aconteceu. Essa abertura dessa Copa do Mundo, eu não sei nem explicar, cara. É uma coisa que tá tão viva na minha memória. A festa que foi. Esse primeiro contato com a torcida sul-africana nos estádios, com aquelas vuvuzelas barulhentas que ficaram marcados para sempre, né? Sempre é um dos fatores que faz essa Copa ser inesquecível, o barulho das vuvuzelas, que foi não só usada pelos sul-africanos, não. Outras torcidas também usaram, mas obviamente é, eles ficaram mais marcados por isso. O jogo em si foi um jogo muito corrido, muito movimentado. A África do Sul saiu na frente com o Tchabalala, já no segundo tempo, uma jogada que eu já acho que eu já decorei o passo a passo dessa jogada, desse lance, de tanto replay que eu já vi o pessoal relembrando em Twitter, Facebook e derivados. E além do gol, né, a comemoração, né, a dancinha tão tradicional de seleções africanas foi repetida aqui nesse gol. Eles comemoraram dançando. Essa comemoração também é muito lembrada. Só que o México botou um pouco de água no chope, né? Conseguiu um empate com o Rafa Marques, minutos depois. O jogo terminou empatado em 1-1. E a sequência do torneio não foi tão boa assim para a África do Sul. Para ser justo, eu diria que não foi ruim. A África do Sul conseguiu o seu primeiro ponto na estreia, perdeu para o Uruguai, mas conseguiu um grande feito. Venceu a França, que era a favorita do grupo, mas acabou sendo a grande decepção e terminou na lanterna. Só que o resultado foi 2-1, né, para a seleção sul-africana. Só que mesmo com esse resultado, chegando a 4 pontos, eles acabaram eliminados. Por quê? Porque o México, a seleção que eles empataram lá, na primeira rodada, tinha um saldo de gols melhor e acabou passando. Isso com o Uruguai tendo 7 pontos na primeira posição. A grande decepção desse torneio, como eu citei, foi a França. Pô, a França vinha de uma final de Copa do Mundo. Lógico que já não tinha Zidane, era uma seleção já envelhecida que precisava passar por uma renovação, que veio anos depois, né? Poucos anos depois. Mas, pô, você vai imaginar que a França vai ser lanterna de um grupo, principalmente atualmente, é inimaginável, né?
mas aconteceu. A França acabou sendo eliminada junto com a África do Sul, só que convenhamos que ficou muito mais feio para a França por ser uma das principais seleções do mundo, né? E não tem como a gente falar da Copa 2010 sem citar, pelo menos, a famigerada Jabulani, a bola que deixou muito goleiro de cabelo em pé, produzida com um material diferente do convencional, pelo menos, né? Ela oferecia um efeito a cada finalização muito maluco. Era uma bola que variava bastante no meio do caminho. Um jogador em específico aproveitou muito bem, se preparou e se aproveitou muito bem dessa particularidade da bola Jabulani, que foi o caso do Diego Forlan. Parecia que estava íntimo, né, da Jabulani. Parecia que jogava com ela há, sei lá, 10 anos, porque foi uma excelente Copa do Diego Forlan, que obviamente, naturalmente, na verdade, é um grande jogador, com baita de uma carreira na Europa, com passagem por grandes clubes, Atlético de Madrid, Inter de Milão e tudo mais, Manchester United. Só que aquela Copa foi, acho que a gente pode dizer que é o ponto alto de sua carreira, né? Somando sua qualidade técnica com o conhecimento da Jabulani, ele marcou 5 gols, inclusive foi um dos artilheiros do torneio, e aproveitando. A bola é traiçoeira, vou finalizar de longe, vou pegar os goleiros desprevenidos. E foi assim que ele conseguiu ajudar o Uruguai a voltar a uma semifinal de Copa do Mundo. 40 anos depois, o Uruguai, tão tradicional, não chegava a uma semifinal de Copa do Mundo esse período inteiro. E, embora não tenha parado por aí mesmo, né, tenha sido eliminado pela Holanda na semifinal e tinha ficado na quarta colocação, já que perdeu o terceiro lugar para a poderosa Alemanha, mas foi uma baita campanha do Uruguai, né? É, ficou marcado eternamente não só para os torcedores uruguaios, mas também para todo mundo que acompanha esse Mundial. E falando no Uruguai, a gente não pode deixar de lado aquelas quartas de final contra a Gana, que confronto que inclusive decidiu, né, a volta do Uruguai a uma semi de Copa do Mundo. Os times empataram em 1-1, né? Uruguai e Gana ficaram em 1-1. O jogo se encaminhava para o fim, mas quando o Gana parecia que ia fazer o gol da sua classificação, quem apareceu para salvar? Luiz Soares. Ele colocando a mão na bola, né? Evitou quase em cima da linha o gol de Gana, o que ocasionou a sua expulsão, primeiramente. E no pênalti, um pênalti para Gana. Gana teria novamente a oportunidade de sair na frente, de ficar na frente do Uruguai. Só que o Asamoah Gyan acabou desperdiçando a cobrança. O jogo terminou empatado e nas penalidades, com direito a uma cobrança insana do Lucas de cavadinha, os uruguaios levaram a melhor por 4-2 e mandaram Gana para casa. Também pontuar sobre a nossa seleção, a seleção brasileira, que infelizmente, mais uma vez, não conseguiu o Hexa nessa edição, mas podemos dizer que o Brasil fez até uma campanha interessante, positiva, passou em primeiro no grupo que tinha Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte, sem grandes sustos. Chegou nas oitavas de final, venceu muito bem o Chile por 3-0. Esse foi a melhor atuação brasileira naquela Copa. Só que nas quartas de final, assim como havia sido em 2006, o Brasil foi eliminado para a Holanda, num jogo que ficou marcado pela virada holandesa, né? O Brasil sai na frente com o Robinho, mas o Brasil acabou levando a virada no segundo tempo, um conjunto de falhas do Felipe Melo, do Júlio César, e os holandeses que não tem nada com isso aproveitaram, viraram a partida e mais tarde viriam a ser finalistas, sendo superados pela Espanha na decisão, mas foi uma grande campanha da Holanda que tinha Wesley Sneijder, Arjen Robben, uma baita seleção, né? Uma seleção muito forte que também podemos dizer que foi um dos marcos daquela Copa. Nós tivemos nessa Copa do Mundo a Espanha campeã, a Espanha que foi campeã inédita do torneio, né? Assim como a França havia sido lá em 98, a Espanha conseguiu enfim o sonho de ser campeã do mundo. É, Venceu a Holanda na prorrogação, o gol do Andrés Iniesta. Também a gente pode citar que esse com certeza foi um dos
um dos momentos marcantes da Copa, não tem nem como, né? É um jogo decisivo, final. A Espanha, então, portanto, foi campeã inédita do torneio, né? Tinha, além do Iniesta que fez o gol, tinha Piqué, Puyol, Cacilhas no gol, Davi Villa foi um dos artilheiros da Copa. Foi a grande campanha da Espanha, que começou até de uma forma dando um susto nos seus torcedores, né? Perdeu para a Suíça, para o cadeado suíço na estreia, mas conseguiu entrar nos trilhos, é, colocando principalmente em prática o famoso tic-tac, né? Do que ficou famoso com o Barcelona de Pep Guardiola. E aproveitando esse estilo de toque de bola rápido, aproximação, movimentação, muito domínio da posse de bola, né? Conseguiu se sobressair e levantou esse troféu inédito para a seleção espanhola. E no mais foi isso, né? Espero que você tenha gostado de relembrar comigo essa Copa do Mundo 2010. Trouxemos aqui alguns destaques, talvez os principais destaques daquela edição. Mas se eu esqueci alguma coisa, você pode deixar aqui seu comentário, compartilhar comigo como foi sua experiência na época, se você não lembra, né? Se você lembra, o que lembra, e outros pontos que você traria, colocaria aqui no nosso vídeo para dizer que foram momentos que merecem a atenção daquela Copa do Mundo. Foi inesquecível para você também? Para mim foi, com certeza foi a Copa do Mundo que eu vou guardar para sempre com muito carinho. E você? Deixa seu like aqui, se inscreva no canal, apoie a gente, deixa um comentário também, como falei, deixe sua opinião. E espero que você volte aqui e acompanhe um novo vídeo nosso aí futuramente. Já peço desculpas aqui pela timidez, pela falta de desenvoltura, mas acredito que eu vou conseguir superar isso com o tempo, né? Eu sou eu sou jornalista faz um tempinho, mas eu sou muito mais da redação, né? Sou mais de digitar, fazer textos, né? Eu estou começando a migrar para esse audiovisual agora e espero contar com o seu apoio daqui em diante. Valeu?